Santo e abençoado dia, você empresário, comerciante, empreendedor, trabalhador, profissional de todas as áreas. Que alegria nesta manhã de quinta-feira, dia dedicado à Santa Eucaristia. Estamos aqui rezando, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios com o texto do empreendedor. Invoquemos sobre nós o derramamento do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E continuando a série do livro dos Provérbios, a citação sobre finanças e riscos, vamos abrir em Provérbios 13, 11. Provérbios, capítulo 13, versículo 11. Já convido você no início a deixar o seu like, seus comentários e compartilhar para que outras pessoas também vivam essa experiência, essa graça de rezar o texto do empreendedor. Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho com desonestidade depressa acaba, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra da salvação é quando é evangelho. Santo dia, Fátima Teixeira, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho nesse dia de hoje. O dinheiro ganho com desonestidade depressa acaba, mas quem os ajunta aos poucos terá cada vez mais. Meus irmãos, a passagem bíblica aqui, ela nos orienta até mesmo, para termos cuidado com a ganância, com a pressa, principalmente dentro do mundo dos negócios. Celebra o poder do reinvestimento e do crescimento orgânico. Então, eu tenho falado esses dias a questão de você procurar fazer uma renda extra, procurar fazer um fundo de emergência, mas com o pouco que você tem, você pode construir grandes patrimônios, se você tiver paciência. Paciência, aprende e se dedica também nos investimentos, investe, reinveste, para que o pouco que você tem também seja multiplicado. Santo dia, seu Vicente, Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios. Empresas sólidas, elas são construídas com paciência, um pouco a cada dia, é um pouco a cada mês, é uma pequena porcentagem, onde você vai investindo em algum ativo e que vai rendendo também. É construída com paciência, não com atalhos financeiros. Não quero que as coisas assim de repente, bum, dê aquela alavancada e cresceu e veio com facilidade. A palavra é bem clara. O que vem com facilidade, ou seja, sem dedicação, sem esforço, sem o suor investido, sem o tempo, a sabedoria, também vai fácil. O fundador sempre costuma dizer, que a pessoa, se ganha 1 milhão na Mega Sena, em poucos tempos ela tem menos do que o que ela tinha antes. Por quê? Porque ela não aprendeu como fazer. Foi algo que a pessoa não tinha uma experiência em ter um patrimônio grande, aí de repente, bum, cai nas suas mãos, a pessoa pensa que é eterno, nunca acaba, e passa a agachar com coisas desnecessárias. Não, eu vou desfrutar, e esse desfrute acaba porque não teve um investimento, um reinvestimento em um patrimônio. Então, que nesse dia de hoje, nós possamos buscar em Deus esse direcionamento, essa sabedoria para cuidar bem das nossas finanças, cuidar bem dos negócios. Buscar em Deus a paciência, a sabedoria,
para aprendermos a questão do investimento. Investimentos em ativo, investimento em produto, investimento seja no que for, mas o pouco que você tem, o pouco que nós temos, ser multiplicado. Então, aquele pouquinho de cada mês, ele se tornará um grande patrimônio. Sempre alimentar de alguma forma. Como eu falava esses dias também, a reserva de emergência. Guarda uma porcentagem. Não sei quanto você pode. É 1% do faturamento do mês? É 5%? É 10%? Independente da porcentagem que for. Guarde. Crie o seu patrimônio para momentos de crises. Você ter uma reserva de emergência. Então, vamos dar continuidade, pegando a nossa arma de batalha e de proteção, para rezarmos com fé e confiança, buscando em Deus a sabedoria, o texto do empreendedor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro do nosso negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar. Coloca agora diante de Deus os seus clientes, rezando pela vida dos nossos clientes, fornecedores, colaboradores, sócios, líderes, pessoas que de uma forma direta ou indireta está ligada ao teu negócio. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos pedir a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a graça, a força e a coragem de renunciarmos todo o comodismo, toda preguiça, todo cansaço, e que assim possamos focar o nosso olhar, te colocar no centro da nossa vontade, Senhor. Que possamos estar no centro da tua vontade, Senhor. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim
um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, coloca diante de Deus a tua vida financeira e a do teu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério, o mistério da gratidão. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas no seu negócio. Aquelas que você já percebe, dos frutos que você já está colhendo pelas bênçãos de Deus, e aquelas que você ainda nem percebeu, mas que o Senhor já está derramando. Ontem eu chamei o seu Vicente para rezar conosco o quinto mistério. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A Fátima Teixeira. Vamos sentar, Fátima, rezar o quinto mistério juntos? O mistério da gratidão. Qual é a graça especial que você nesse momento para rezar diante do Senhor? Vai apresentando as bênçãos que você percebeu já durante toda essa semana, o Senhor derramando em teus negócios. Hoje já é quinta-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta. De segunda a quinta. Com certeza Deus derramou bênçãos. E foi muita, viu? Foram muitas, porque o nosso Deus é um Deus abundante. Então vamos, com fé e confiança, rezar. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim
um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Para um minutinho agora, o que você está fazendo para colocar diante de Deus o teu empreendimento, a tua empresa, o teu negócio, a tua loja, consultório, laboratório, clínica, padaria, confeitaria, sorveteria, marcenaria, o teu ramo de atividade comercial, a tua loja, coloca tudo diante de Deus, consagrando o teu espaço físico, consagrando as pessoas, consagrando as emoções, consagrando os dons que Deus colocou em suas mãos. E unidos em Deus, rezemos com confiança, Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, do nosso trabalho, tira do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizando o texto do empreendedor, agradeço a você que rezou conosco na live ao vivo e já agradeço você que vai rezar também o vídeo após a sua liberação. Deixa o teu like, não esquece, viu? Deixar teu like, deixa teus comentários e compartilhar esse texto para que outras pessoas também vivam esse momento da busca em Deus, buscando a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Que o Senhor nos abençoe. Visite o nosso coração, a nossa vida, os nossos negócios, todo o nosso ser, derramando sobre nós o seu amor, a sua luz, a sua graça, a sabedoria, a paciência, derramando sobre nós a bênção poderosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fátima Teixeira, seu Vicente, tenham todos um ótimo dia. Deus abençoe você, todo o seu trabalho nesse dia de hoje. 2026 é tempo de avançar. Não retrocedemos, nós avançamos. E vamos firme, ó, para a frente e para o alto, porque é assim que o Senhor espera que nós sigamos, com firmeza e com fidelidade. Tenham todos um ótimo dia de trabalho, de conquistas, de vitórias, em nome de Jesus. Tchau, povo de Deus!